Estamos ao vivo. Deu um probleminha aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia 459. Façam todos um excepcional dia. Já chega aí dando aquele bom dia especial. Dá um bom dia aí nos comentários. Fala da cidade. Qual é a cidade que você está falando? E além disso, já dá aquele like e compartilha. Você que é alguém próspero, alguém rico, abundante, porque uma das características do abundante, do próspero, é o compartilhamento. Durante muito tempo eu tinha um pensamento sobre as pessoas ricas. E quando eu comecei a conviver com alguma delas, eu entendi com que eles mais têm prazer é no compartilhamento. Uma pessoa realmente que cresce em todas as áreas, que é próspera em todas as áreas, o que ela mais gosta é de ver outras pessoas crescendo. Então, você que busca um crescimento, você que busca a prosperidade, faça o seguinte: comece a transbordar na vida de todas as pessoas em todas as oportunidades. Não é apenas em uma oportunidade, são em todas as oportunidades. Deixa eu botar o carregador aqui. Então, o pessoal está chegando aí. Pessoal de Santa Teresa, pessoal dos Estados Unidos, Santa Teresa, Piauí, Santa Catarina, Joinville, Balneário Camboriú, Pombal. Pessoal que estava lá no L4 agora aprendeu a contar histórias. Aprendeu a contar histórias. Santos, Goiânia, Fortaleza. Sejam bem-vindos. Sexta-feira, mais uma oportunidade de construirmos um dia memorável. Sexta-feira é a oportunidade que nós temos de construirmos um dia memorável. Muitas pessoas esperam a semana inteira para viver a sexta-feira. Que tipo de pessoa que é essa? Uma pessoa que talvez não tenha perspectiva e não aprendeu ainda a construir dias memoráveis. Para nós, que temos uma outra forma de pensar, todos os dias são oportunidades de construir um dia memorável. E sexta-feira, ela é só uma consequência de tudo aquilo que nós construímos durante a semana. Aquele que governa, ele não precisa esperar sexta-feira. Aquele que governa desfruta todos os dias da semana. Anota isso daí. Aquele que governa desfruta todos os dias na semana. Essa é uma mentalidade de prosperidade. Existem dois tipos de mentalidade. Anota isso daí. Dois tipos de mentalidade. Mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Interessante que mais cedo eu estava comentando com o L4, ontem estreou na Netflix o novo show do Whindersson Nunes. E ele conta lá, dentro do show, ele conta sobre o processo de depressão que ele passou. E durante 6 meses, ele ficou ali nesse processo de depressão. E ele não conseguia sair. E ele falou o seguinte, que depressão a pessoa não consegue explicar o que ela está passando, as outras pessoas não conseguem ajudar, e fica tudo ali na mesma. Uns falam e fingem que estão ouvindo, outros falam e fingem que estão prestando atenção, mas acaba ficando ali naquele mesmo processo. E ele passou durante 6 meses esse processo de depressão. Só que hoje virou uma história para ele. Uma história onde ele contribui na vida de outras pessoas. Ele foi num programa de televisão, no meio desse processo, foi a única vez que ele saiu de casa. Ele foi no programa de televisão para ajudar outras pessoas. Através da história dele, através daquilo que ele viveu, ele conseguiu ajudar outras pessoas. Só que chegou no momento que ele já não quis mais ser reconhecido por aquilo. Porque quando falavam de depressão, eu já lembrava logo do nome dele. E é interessante que um dos caras que mais faturam com stand-up, com histórias, é o Whindersson. E ele falou o seguinte, não quero mais ir em nenhum programa. Só que a empresária, enfim, as pessoas ali, um cara que nem ele na mídia, um cara
se ele tá parado, alguém tá perdendo dinheiro. E ele conta isso, né? Ele fala assim, um cara que nem eu, artista como eu, se eu estou parado, alguém tá perdendo dinheiro. Então as pessoas ficavam, não, você precisa ir no programa de televisão, você precisa ir no programa de televisão. E ele foi nesse programa e não foi mais nenhum. Isso mostra o quê? Da mentalidade daquelas pessoas que estão próximas a ele. E talvez faziam isso por ajudar as outras pessoas. Você precisa entender que existem duas formas de mentalidade. E a mentalidade do próspero é aquele que deseja que outras pessoas cresçam. Aquele que realmente é próspero, ele deseja o crescimento dele e o crescimento daqueles que estão próximos a ele. Porque prosperidade é entregar tudo aquilo que nós temos e vivemos em prol de uma mensagem. Aquilo que você vive hoje, ela é só um envelope para entregar a sua mensagem. Entenda que a mentalidade de alguém próspero é de alguém que contribui com aquilo que tem. Então, hoje é a oportunidade de mais um dia de construir um dia memorável. Fala de ti. E aí? Bom dia. Bom dia, gente. Ótimo dia com É, vocês. Um valeu. grande abraço. E aí, Titi na área. Bora nessa. Tá tudo bem com vocês ou não? Façam todos um excepcional dia e bora quebrar tudo. Vamos para mais um dia para entender as coisas do reino, as riquezas. Você vai abrir em Provérbios 25. Abre Provérbios 25. Bora deitar e rolar agora no aprendizado. Você tá pronto? Escreve assim, Titi, eu tô pronto. Pablo, por que você fala de reino? Você tá falando de quê? Tô falando do assunto mais importante da sua alma. O assunto mais importante da sua alma é o reino. E aí, seu cérebro fica assim, ai, não acredito. Toda hora alguém fica falando pra mim assim, mas o que é o reino? Então, o reino, você tem que entender que no reino tem um rei. O rei é Jesus. Existe o reinado dele. E o dia que ele subiu, um pouco antes dele subir, ele falou assim, o reino está em vós. Aí aquela hora você olha. Deixa eu ligar esse computador aqui que a bateria vai acabar. Ele fala assim, ó, o reino está em vós. Se o reino está em vós, o que tem que acontecer? Você vai anotar uma coisa assim, ó. Se o reino não entrar em mim, eu não acesso ele. Primeiro ele entra em você. Então a cápsula dele em você. Ó. Pá, 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 pá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar bem aqui que você vai ver. Pá, pá, pá. Ó, Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Resposta de Jesus. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Na outra versão está escrito que o reino de Deus está em vós. Então não é ali ou aqui, é em, é dentro, dentro de você. Então ele começa. Falou isso para quem? Para quem aceitou o reino. O reino entrou. Agora
ele vai ser expandido e estabelecido. Não se engane, não é com infraestrutura, não é com religião, mas é com unidade dos filhos. É assim que funciona o reino. O reino não é ajuntamento de gente, hein? O reino é unidade dos filhos. O reino não é infraestrutura, é unidade humana. O reino não tem aparência física. O reino está no coração. Então, se o reino primeiro não entrar, não tem como se acessar. Você tem que lembrar disso, tá? Aí vai ficar facinho sua vida. Então, tem o reino, o reinado e o rei. O que é o reino? É uma nação. Então, o Senhor está preparando uma nação. E essa nação é de gente. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar exercer aquilo que Ele te amou. Você vai amar aquilo que Ele ama, que é gente. Não existe reinado sem gente. Eu vou falando disso. Quem não deu like ainda, aperta o like aí, escreve assim: eu já reinei, transbordando. Aperta o like e pensa o seguinte: se o reino está em você, você aperta esse like. O like é uma manifestação. Quando você aperta o like, apesar de ter gente que agora não vai entender o que eu estou falando, você transborda e fala: eu estou mandando para outras pessoas. Eu estou mandando, eu estou transbordando, então quem reina não retém. Escreve isso aí: quem reina não retém. Quem perguntou: Israel é a nação das nações? Não. A nação das nações é a cidade cúbica que desce do céu. Terceiro Éden, a Nova Jerusalém. Israel tem um papel importante, tem um pacto com o Senhor. Mas é a Nova Jerusalém que é a nação. E os outros países todos são bairros. Não é a Israel física que você conhece. Quem reina não retém. Lembra disso. Então, a gente vai para Provérbios 25. Vamos nessa. Provérbios 25, escreve aí todo mundo. PV 25. Provérbios 25. Também, estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Você sabia que esse rei Ezequias foi muito rico também? Só tem uma diferença com um nome que parece acima do dele aqui, ó. Salomão. Você vai chocar com isso aqui, ó. Vou te dar uma sabedoria. Uma sabedoria pesada da palavra. Ezequias era muito rico. Só que ele não contava história. Salomão contava história. Você vê a vida inteira de quem registra, de quem conta, cresce mais. Eu lembro há 9 anos atrás, quando eu ouvi uma pessoa falar assim: Pablo, se ninguém falasse das coisas que você faz, você não ia ser nada. Aí eu falei: qual que é a intenção dessa pessoa falando isso? Ela virou para outra e falou assim: o Pablo fica contando história, ele fica falando dos grandes feitos dele. Aí eu pensei: não tem ninguém que conta, hein? Ninguém conta, como é que vão saber que eu tô fazendo? Aí a pessoa tava ofendida porque ela não tinha coragem de falar dela, né? Eu contava as histórias não por vanglória, mas para as pessoas ficarem sabendo. E aí, sabe o que é o mais engraçado hoje?
contam tanta história ao meu respeito, coisa que eu nem falo e nem fiz. Quando você entende o que é você contar a história, depois você arruma patrocinadores na história. Você arruma patrocinadores. E você arruma perseguidores de história e gente que inventa história. Então, o que acontece? O Ezequias, ele tinha um grande reinado, mas não era contador de história, não registrou história, não fez as pessoas contarem história. Então, o testemunho era baixo. Os patrocinadores eram poucos, ou zero. Não tinha orgulho do que estava fazendo. Quando eu falo orgulho, sem o sentido pejorativo. Mas você vai escrever assim, ó, quem conta história cresce. Vou te explicar. Quando você é um contador de história, significa que você tem obrigação da história dar certo. Esse negócio é forte que eu vou te falar. Quando você está registrando uma história, o que vai acontecer no seu cérebro? Você tem obrigação dessas coisas funcionarem. No começo é chato, eu sei que conta. Depois você vai dar risada, que vão contar tanta história a seu respeito que você vai falar, credo. Mas eu desconheço alguém que fica forte, intrépido, que tem um brand muito forte, sem contar história. Davi era o outro que contava história. São nas histórias. Moisés contou história. Você sabia que as pessoas que você mais conhece foram as pessoas que contaram história? Você sabia que você não sabe absolutamente nada do Judas Iscariotes porque ele não contou história nenhuma? Relataram algo sobre ele. Você sabe que você entende sobre o reino porque Jesus contou as histórias do reino. Você sabe que você conhece a revelação, que é o Apocalipse, que significa revelação, porque João tinha um coração voltado para o Senhor e ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu tudo. Você tem que gostar de história. História é testemunho. História é publicação das obras. É fazer storytelling. Só que quem não gosta, odeia quando percebe que uma pessoa é boa de contar a história. Certa vez, eu estava na Brasil Telecom, tinha resultados extraordinários. Posso te falar uma coisa? Tem resultado que eu bati na Brasil Telecom em 2011, 2012, 2013, que ninguém conseguiu bater até hoje. São resultados praticamente impossíveis de bater. Ah, por quê? É porque tem que ter um nível de entrega de vida, de alma, de espírito e alinhar as pessoas de um jeito e colocar todo mundo no mesmo alvo, que eu acredito que um ser humano não dá conta. Falando assim para ficar mais dramático, né? Dá conta assim, é só capturar o coração de umas 1.100 pessoas e colocar todas elas no alvo e mostrar para cada uma delas que elas são importantes. Foi isso que aconteceu. Tem gente que fala, não tem como que esse cara fez isso? Como que isso aconteceu? Você tem que, você tem que fazer com que as pessoas se sintam parte do projeto e você tem que fazer as pessoas baterem seus próprios resultados enquanto elas estão com vocês. Então, eu estou começando a falar isso porque em Provérbios 25 tem Ezequias e tem Salomão. Não tem ninguém que contou a história mais poderosa que o Salomão. E ao contar a sua história, você vai empolgando e fala, preciso de mais capítulos. Eu tô com um livro aqui, e é um livro que o Flávio Augusto fez o prefácio, e eu vou lançar esse livro. Acredito que vai ser o livro mais vendido do Brasil. E eu te falo, parece que não tem o que escrever, né? Acho que é o 28º livro meu. Como assim? As histórias precisam ser contadas. E quando você conta, 23, 28,
Escreve no WhatsApp. Quem conta história cresce, quem conta história, a história acaba. E aí tem que criar mais. Esse que é o negócio mais doido que você não entende. É a coisa mais doida que você não entende. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem alguém me corrigindo aqui, falando que tem mais livro do que eu falei. Eu vou falar só o que eu tenho na cabeça ainda. Então, o que acontece? Acho que eu tô ficando velho. Quem conta história cresce, quem conta história acaba a história. Aí você fala, e aí? Tem que fazer mais. Então, o que acontece? Você vai provocar isso. Eu tive que parar aqui, porque isso aqui é um maná. Provérbios 25 está escrito assim, ó, sem nenhum erro de ser feliz. Também estes são provérbios de Salomão. Então, Salomão não é Deus, Salomão não é anjo, Salomão não é o que você imagina. Salomão conseguiu acesso à sabedoria e também perdeu o acesso à sabedoria, porque ele não era a sabedoria. Então, vou te contar uma das coisas que sustentam por milênios provérbios. Não existe regra em provérbios. Na história que Salomão conta, só existe princípio. Por isso, depois de 3.000 anos, não há nada no livro de provérbios que entrou em desuso. Então, achei muito interessante parar de falar isso também. Estes são os provérbios de Salomão. Ou seja, foi Salomão que pegou a titularidade, é dele, ele que fez. O Senhor deu acesso à sabedoria, mas está falando assim, ó, o contador de história é o Salomão. Aí quem que transcreveu? Olha que engraçado. Quem não escreveu história? Os homens de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, isso aqui claramente te mostra que foi juntado tempos depois pelo homem que não contava história. Pegou o código ou não? Vamos lá. Versículo 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Eu quero que você entenda o que está escrito aqui. Só escreve assim que vai entender. Eu sou um rei ou uma rainha na terra. Eu sou um rei ou uma rainha na terra, né? Se for rainha, se escreve rainha. Então Deus está nas coisas encobertas, a glória dele. Mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. A terra parece grande para alguns, pequena para outras, mas ninguém chegou no epicentro dela ainda. Não sei se você sabe disso. Estão tentando. Interessante que algo tão pequeno, com 44 mil quilômetros de circunferência, o homem não conseguiu penetrar no epicentro ainda, com sonda, né? Imagina, se o coração do rei é insondável, a terra que é desse tamanho, presta atenção que eu vou te falar, que eu acho relativamente pequena, e eu te dou o código, como saber se a terra é grande ou é pequena na sua cabeça. Se você nunca foi em outros países, nunca cruzou o Atlântico, o Ártico, o Índico, nunca cruzou nada disso, nunca foi para a Ásia, nunca foi para a Oceania, nunca foi para a África, nunca foi para a Europa, a América do Norte, você não cruzou os pontos, a Terra é gigantesca na sua cabeça. Gigantesca. Agora, se você já cruzou, cada quilômetro rodado em direção a pontos que você nunca foi, existe uma diminuição da Terra na sua cabeça. Talvez você não entenda o que eu estou falando ainda. Mas quanto mais percurso, quanto mais distância e mais pontos alcançados, o que acontece? Existe uma diminuição. Não é física da Terra, mas emocional na sua ótica em relação à Terra. Chama mapa de mundo isso.
O mapa era maior do que um prédio, do que um Empire State, maior do que um Burj Khalifa. É gigante o mapa. Só que quando você conhece o mapa, você trafega no mapa, o mapa começa a diminuir de tamanho. Então, assim como o planeta vai ficando pequeno para quem alcança os pontos, é uma questão de ótica. Assim, quando você conta história, quando você se move, quando você aumenta os códigos, você começa a reinar. As pessoas te olham grande demais. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu pareço grande para muita gente. Quando você me conhece, você fala, ele é normal e cá entre nós, sem falsa modéstia, sem nada. Eu sou normal. Quando você descobrir, a maioria não é normal. Eu sou normal. Quando você descobrir a Nova Jerusalém, você vai ver que o Brasil é um bairro, os Estados Unidos é um bairro. Então, a sua mentalidade ela vai sendo moldada por isso. A glória de Deus, então, está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então, quanto mais culturas, quanto mais pessoas, quanto mais países, quanto mais isso, quanto mais localidades você descobrir, mais você vai ter a glória. Por que glória? Glória é governo. Versículo 3. Os céus, pela altura, e a terra, pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Então você imagina, a terra ela é pequena, mas não foram no epicentro dela. Os céus não dá para medir. Dá para medir o céu que não é inacessível. Mas o coração do rei é insondável. Ou seja, ter um coração de rei faz você conectar num outro coração que ninguém consegue entender, que é o do verdadeiro rei. Ou seja, um coração de nobreza. Versículo 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. 5. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Ou seja, não é bom que você tenha ímpios em volta de você. Não é que não pode ter, é como conselheiros, é como pares, é como inspirações. Porque o ímpio só dá conselho torto. O ímpio tem algo no olhar e no coração dele que desvirtua aquilo que é bom. Então, você quer manter seu trono firme na justiça, tira o ímpio da presença, do comando. Não adianta. Versículo 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Isso aqui é o seguinte. Até hoje eu faço questão por causa desse versículo aqui. Você vai num lugar, você sabe que vão te chamar para sentar na frente. Sente atrás. Quando você tem reinado, você sabe o que eu estou falando. Que ao te verem, está escrito aqui, ao te verem em outro lugar, vão te chamar. Então, isso é honra. Do que chegar e sentar numa cadeira especial e falarem para você assim, tem como você liberar pro fulano sentar? Acontecer isso. Versículo 7. Porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhados diante do príncipe que os teus olhos já viram. Versículo 8. Não te precipites em litigar, ou seja, em brigar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros. Você tem que lembrar da lei da semeadura, ela não vai passar enquanto a terra não passar. Então ele está falando assim, ó, não seja precipitado. Esse precipitado é se jogar numa coisa que não faz sentido. Espera. Não brigue. Para que depois, ao fim, fique sem ação. Quando o teu próximo te puser em apuros. Ou seja, você está sendo precipitado, você está investindo numa coisa que vai te prejudicar. Ah, pá, mas ele está errado. Deixa ele errado.
Uma hora o Senhor vai falar com ele, uma hora ele vai desistir disso. Versículo 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo e não reveles o segredo a outrem. O que é isso? A gente gosta demais de falar as coisas que a gente fica fazendo. E é bom, e na maioria das vezes por conta do storytelling. Mas quando é a causa de alguém, quando é um problema de alguém, não põe a pessoa em apuros. Não revela o segredo, porque o verdadeiro irmão, ele encobre o negócio. Uma das coisas mais poderosas que tem na vida de quem reina, de alguém que governa, é poder governar sobre a própria língua também. Ah, quando você faz isso. Ou alguém perguntou o que é pleitear. Pleiteia, né? Ou pleitear. Significa pedir, solicitar, né? Pam, pam, pam. Não reveles o segredo a outrem. Nossa, eu tenho que te contar um negócio. Não, você não tem que contar um negócio. Para que não te desonre o que ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Não faça isso. Eu amo esse versículo 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio, repreensor, para o ouvido atento. Ou seja, glória de novo, que está falando de ouro. Pendente de ouro e gargantilha de ouro fino. Assim é o sábio, repreensor, para o ouvido atento. Quando o sábio ele dá a direção, se quiser trocar essa palavra para não ficar tão complexa, o sábio que corrige dá a direção. Corrigir e dar direção significa arrumar a rota. Para quem? Para o ouvido atento. Ou seja, é glória. Está falando pendente de ouro e gargantilha de ouro. Ouro na Bíblia aponta para a glória de Deus. Então, quando você tem um sábio que dá a direção para quem tem o ouvido atento, eu acredito que dos 8 mil pessoas estão assistindo aqui agora, pelo menos uns 7 estão buscando isso. Direção. Direção. Alguém escreveu ali, volta a falar das parábolas. Falta só 2 para terminar. Já foi 42, parece. Se o seu ouvido estiver aberto, o seu coração também tá. Você tem que entender que se o ouvido está aberto, seu coração vai ouvir com facilidade. Se o seu ouvido estiver fechado, seu cérebro vai tocar outra música, seu coração vai ficar sequestrado. Por isso você tem que abrir os ouvidos. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam. Porque refresca a alma dos seus senhores. Mensageiro fiel. Não põe e nem tira nada da mensagem. Talvez ele possa explicar com alguns exemplos, ele pode ser mais didático, mas ele não coloca conteúdo a mais e nem retira por nada. Versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Imagina, nuvens e ventos que não trazem mudança. Assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Ou seja, está falando que
A nuvem e o vento, ela não é carregada de resultado. Porque, de fato, a nuvem que tem resultado é uma nuvem que vai mudar a atmosfera. Então, se você fala que tem uma dádiva e ela não produz resultado, é a mesma coisa que está comparando. Então, alguém que vem com ventania, vem com nuvem. Cadê o resultado? Não tem. Esse versículo é daqueles que você instala, que aí, quando chega uma pessoa a fazer isso, você olha e fala, uai, uai. Versículo 15. Versículo 15. Abre um negócio aqui. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. O que significa isso? Com paciência, com estratégia, você consegue persuadir o príncipe. E com leveza na língua, você pode amolecer até o osso da pessoa. Sabe aquela coisa que o gato de botas lá do Shrek consegue fazer com as pessoas com aquele olhar? O que menino pequeno, cachorro pequeno, o que gente simples consegue fazer? Imagina uma língua branda. Essa língua branda, ela consegue fazer o quê? Amolecer até os ossos. Quem dirá o coração que não tem osso? Então, paciência e língua leve. É só medir as palavras. Quem não apertou o like, aperta o like aí. Então, o que você tem que entender é o seguinte. Quando você tem uma língua leve, significa uma fala suave. Você consegue amolecer os ossos. Você faz a pessoa sentir nos ossos. Você faz a pessoa sentir nos ossos um refrigério. Quando você consegue, tem esse poder, você vai ver o que é a mansidão. O que é você investir em desenvolver comunicação. Talvez você não desenvolveu ainda, eu te falo. Eu ensinei isso no CDR. Ontem eu tava pensando, cara, eu gostava tanto de fazer aquelas aulas do CDR. Era um prazer para mim fazer aquilo. Para quem não conhece, o CDR significa Ciência da Riqueza, os códigos do reino. Quando você tem os códigos, você consegue ter uma linguagem leve. Você pode brigar com a pessoa. A palavra fala isso. Não brigue sem razão. E brigue para construir algo nessa briga. Mas na hora que você muda a linguagem para leve, a pessoa fica calma. Isso é muito massa. Muito massa. 16. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venha a vomitar. Então tem coisas que são muito boas, tem apoderância. Usufrui o tanto que você consegue. Só que as pessoas, elas fazem o quê? Tomam as coisas por exagero. Então, você encontrou uma coisa que é doce, come o suficiente. Isso aqui está escrito em Provérbios. Olha que interessante. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Isso aqui é um código. Vai muito na casa da pessoa, chegou ela estafa de você. Alguém fala, mas por que isso está escrito em Provérbios? Porque casa é um quartel. A pessoa fica indo muito na sua, dela é ruim. Já é um primeiro sinal. Ela fica indo muito na sua, ela está querendo usufruir da sua riqueza, que tem excesso de pobreza na dela. Posso te falar?
Eu não tenho um pingo de vontade de ficar indo na casa dos outros. Nenhum, zero. Eu não tenho vontade nenhuma de falar assim, ah, você vai para tal lugar, mudar para onde. Rapaz, quem governa não importa com o lugar. Agora, olha para você, não peça em alguém que vai na sua casa, olha para você. Você gosta muito de ir na casa dos outros? Na mesma casa de um amigo que você gosta mais e pega o que você gosta lá e estabelece no seu reinado. Mas o provérbio está falando, não ponha muitos pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Eu tenho casos reais isso aqui, ó. Versículo 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Quer pegar uma dica boa? Mesmo que seja verdade algo sobre o seu próximo, cala a boca. Todo dia. Não é todo dia, não. Mas toda semana é certeza. Alguém fala, você viu o que fulano falou de você? Aí eu falo, é irmão? É. Então tá bom. Você não vai fazer nada. Vou. Vou pegar uma faca e vou cortar meu dedo. Não, não vou fazer. Meu dedo tá com raiva do corpo? Dá só uma atençãozinha pro dedo. Já viu quando você bate o dedinho na quina da cama? Não sei se você tem essa possibilidade, essa oportunidade aí. Você já viu quando você bate o dedinho na quina, seu corpo inteiro sofre? Então, a primeira coisa que eu pergunto, ah, o fofo falar mal de você, falando não sei o que, ttt. Eu falo, isso aí é irmão? É. Irmãos são assim mesmo. Aí tem gente que fala, mas você não vai se posicionar, você não vai falar nada. Não. Não vou porque é irmão. For ímpio, eu peço uma direção, e se for pra falar, eu vou lá e falo. Só que eu tô com um problema. Vou falar de jeito. Tô com um probleminha. Qual que é o problema, tio? O meu problema é que eu não tenho tempo para parar de prosperar para ir falar. Também aprendi isso. Então, como eu tô sem tempo para deixar de prosperar, porque eu prospero o tempo todo, não dá. Vai lá falar com ele. Pronto. A não ser parte do propósito de ir lá falar com ele, não temos agenda para isso. Ponto. Ontem, um sócio meu mandou um áudio de 4 minutos chorando. Me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa nisso, naquilo, isso, naquilo, isso, naquilo. Aí eu fiquei ouvindo um áudio falando assim, perdoar o quê? Se é só treta da sua cabeça, tem que resolver na sua cabeça. Não respondi, né? Só que enquanto eu pensava, ele falava, eu sei que você não me carrega, mas eu precisava falar. E eu ficava só assim, ó, no áudio. Não respondi nada. Terminou o áudio dele de 4 minutos, eu respondi, fique em paz. Só isso. Só isso. Ponto. Cuida da própria vida, não tem como cuidar da vida dos outros. Cuida da própria casa, não tem tempo para cuidar da casa dos outros. Ponto. Você tem que entender que a palavra branda, ela vai desviar o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Então, por exemplo, na guerra lá da Ucrânia com a Rússia, tá um jogo de palavras pesadas incitando violência. Tipo, uma nação forte vira e fala, se você não fizer isso, eu vou te mostrar que aí só vai piorando. Sabe? Tava pensando na solução daquele conflito. Talvez seria muito bom pegar um ex-presidente, um ex-primeiro-ministro europeu que tem amizade com o Vladimir Putin para ir conversar com ele. Por que isso? Porque todo mundo tem 3 perfis hoje na guerra. Os caras que morrem de medo, que é a maioria, então tem que se curvar para os Estados Unidos, que é o pai da guerra. O segundo grupo que morre de medo e não quer arrumar treta nem com os Estados Unidos nem com a Rússia e se mantém neutro. Só que os Estados Unidos chamam isso de arrumar treta com ele, e por isso que dá medo. E o terceiro grupo que fala assim, a gente não vai obedecer vocês. Os 3 grupos, você tem que entender isso.
os três grupos, eles estão com medo. Porque guerra não é um negócio simples. Quando você tá lá liderando a guerra, você acha que você é o bonzão, tem gente pensando em você no Tribunal Internacional arrancar sua cabeça. Temos os Estados Unidos com a Marinha estudando a possibilidade de descer um helicóptero lá no seu quarto e arrancar sua cabeça. Então o cara pode estar vencendo a guerra. Todo mundo tá com medo. Todo mundo. E aí o que acontece? Quando eles resolvem falar palavras brandas, eu acredito numa solução. Tem que chamar, por exemplo, a Angela Merkel. Tem que chamar pessoas que o Vladimir respeita. Talvez se chamar, pela relação que foi construída, se chamar um Trump para ir lá falar com ele, que não está na frente do governo, que é um ex-presidente, talvez ele ouça. Talvez alguém ajuda. Mas quem está com seus interesses e com medo não consegue ajudar o cara, porque está todo mundo com medo. Acho que é uma solução. Por hora. Versículo 19. E pé desconjuntado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Mas vai mancar e vai vazar coisa pelos dentes, né? Dente quebrado, doer. É a confiança no desleal. Tem algumas coisas que me fazem desconectar de outras pessoas. Uma delas está aqui no versículo 19. Quando eu percebo deslealdade, a desconexão é sumária. Como assim sumária? Imediato. Sem discussão, sem nada. Sem explicação. Certa vez uma pessoa falou assim para mim, eu fui desleal com você, mas eu queria, e tudo que ele falava depois dessa palavra, meu ouvido parou de ouvir ele. Aí ele falou, mas por que você não vai fazer o que eu tô te pedindo? Aí eu falei, porque acabou lá naquela hora que você falou, daquela hora pra frente não ouvi mais nada. Não, mas eu te pedi perdão, tá perdoado, né? Beleza. Não te carreguei, não vou te perdoar não, não tenho que perdoar. É, mas você tá com raiva. Não, também não tô não. Ah, você quer meu mal? Não quero. Eu quero que você faça o que você quiser, aonde você quiser. Menos aonde eu governo, que eu faço o que eu quero. Não vai continuar aqui. E ele falou uns 10 minutos, eu fiquei caladinho olhando pra ele. Aí ele falou, eu fiz de propósito, eu fui desleal. Eu falei, sério. Aí ele falou, por que isso? Aí me deu um monte de projeto, ficou falando. Até hoje eu não sei o que ele falou. Eu lembro que era alguma coisa de projeto. Eu olhava pro lado, olhava pra ele. Acabou. Como é que você confia no desleal? Tá falando como um dente quebrado e um pé desconjuntado. Vai ter perda. Então aprenda. O desleal tem que sair do jogo. Pode ir para onde ele quiser. Então, vai aí no... Tem gente que chegou atrasada, é Provérbios 25:20 agora. Ó, esse aqui é muito massa. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe, ou seja, tira a roupa num dia de frio, ou como vinagre sobre salitre. Uau! Se a pessoa está na angústia, você tem que lembrar do chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. O que significa isso? Chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Significa, se a pessoa está na angústia e você vier com cânticos de alegria, com canções, ela vai ficar muito chateada. Ela não vai sair daquele estado. Então você entra no estado dela para tirar ela de lá. Chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem significa isso. Por isso começa a chorar com os que choram. Então a pessoa está com o coração aflito, tenta na frequência dela para tirar ela de lá. Senão ela não confia em você. É isso que está falando.
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Ah, mas ele é meu inimigo, mas ele é imagem e semelhança do Senhor. E eu vou te falar, por que que a Bíblia está instruindo isso aqui? Está instruindo porque se você fizer isso, você não vai ter mais um inimigo. Aqui tem um conversor de inimigo, porque você vai instalar reciprocidade, você vai quebrantar o coração dele. Então, se o teu inimigo tiver fome, não fala, não vou te dar por causa disso. Eu te falo, das melhores sensações é cumprir esse provérbio 21 aqui. O senhor tem certeza que você não vai dar a mão, você vai dar a mão. A pessoa tem a plena convicção que você não vai ajudar. E você vai lá e dá. Aqui de forma oculta, Salomão deixa claro. Sem te contar que você vai perder o inimigo. Forma de perder o inimigo. Dá pão para ele comer. E se tiver sede, dá água. Não precisa dar os dois quando ele não pedir. Se é fome, dá só comida. Se é isso, dá só isso. Se você der sem pedir, ele vai ver interesse. Vai falar assim, tem alguma coisa errada. Mas se ele pede, dê. É a porta que ele abriu para você entrar e restabelecer o relacionamento. Aí você vai perder o inimigo. Isso é muito forte, né? 22. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor te retribuirá. Ou seja, vai vir fogo sobre a sua cabeça. E o Senhor vai fazer o quê? Retribuirá. Ou seja, ele quer que a gente ajude os inimigos. Aí tem gente que não entende por que eu não processo os outros. Nunca, mesmo estudando direito, nunca movi uma ação contra outra pessoa. Nem contra a empresa, nem contra nada. Nunca fiz isso. E é uma das coisas que é o desafio que eu tenho na minha vida. Não gastar energia com isso. Não me levantar contra pessoas, que a nossa luta não é contra a carne, o sangue. Eu não perco tempo com isso. Eu sou um ser altamente espiritual, plenamente, almático, que governa sobre o físico e não o contrário. O físico não governa sobre as minhas emoções. O físico não governa sobre o meu espírito. Então, eu não quero nem saber disso. Você quer quebrar o inimigo? Não usa bomba nuclear. Usa um negócio mais forte que bomba nuclear. Benevolência. Compaixão. Misericórdia. É isso. Cara, mas essa pessoa, ela acha que só tem isso na vida, por isso que ela tá indo atrás. Isso mostra quem ela é e como ela se vê. Pode acreditar. Tem gente que fica atrás de uma solução nos outros porque não sabe resolver em si mesmo. Alguém perguntou, e no casamento, quando acontece a traição, o resultado da separação? Quer andar na lei? Vou falar um negócio pra vocês. Quem não é livre tem que andar na lei, tá? Vou explicar aqui, vocês vão passar mal com isso. Quem não é livre tem que andar na lei exata de Moisés. Então aconteceu a traição, tem que andar na lei. Tem que separar. Isso é lei. Você pode, na verdade, né? Usando a instrução de Moisés, a lei, você pode separar. Isso é para quem não é livre. Quem é livre também não vai importar o que os outros vão falar. Mas quem é livre não usa da lei. Usa da misericórdia. Usa da graça. Usa do favor. Trata o traidor como Jesus tratou o traidor. Chamando ele de amigo. Trata o ladrão na cruz que teve misericórdia. Deixou ele entrar no paraíso. Ou você é alguém
que é livre ou é alguém que está debaixo da lei. Se você é livre, você pode governar e decidir o que você vai fazer. Se você não é, se você é um legalista, você tem que fazer o que a lei manda. Você tem que saber. Segundo a lei de Moisés, traição, quebra de pacto, você pode. Se você é livre, você não precisa fazer isso. Tem uma diferença dos livres e dos filhos da lei. Dos filhos e dos enteados. Uma diferencinha. 23. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada, a língua fingida. Ó, esse código do Salomão, que tem 3.000 anos, é muito bom. Quando a pessoa está com fingimento, deixa seu coração soltar. Ira. E aí você olha com ira, a língua que é mentirosa foge, ela não dá conta. A língua mentirosa, ela fica confortabilíssima no ambiente agradável. Você que está assistindo por aqui, pelo Instagram, que eu coloquei um pouco aí, você pode ver pelo YouTube, que a tela é maior, o áudio é melhor. Tá é tudo melhor. O vento norte afugenta a chuva. Ele está falando assim, ó, na natureza, a mesma coisa que fechar o rosto é fechar o tempo. A chuva que está vindo, quando vem um vento do norte, põe a chuva para correr. Então ela sai ali do ambiente. Então, como ventar com o rosto? É isso que está escrito. Tem gente que não entende o que está escrito. Aí está falando, e a face irada, a língua fingida. Como tirar a língua fingida da sua frente? Seriedade. A pessoa começa a mentir, vê um rosto sério, chama vento norte. Quando o vento norte aparece, eu chamo o vento norte de presença de comando na linguagem de hoje. A pessoa quer mentir, ela começa até a torcer o pescoço assim, ó, quando ela vê um vento norte, ou seja, quando ela vê alguém que tem presença de comando. Olha que coisa. Vento norte, na natureza, afugenta a chuva. Um rosto irado, uma presença de comando. Tipo, você tá aqui e faz assim. Dá uma calibradinha no olho direito, que parece o esquerdo aí, que tá ao contrário. Dá uma fechadinha nele, no direito, assim, ó. Não sei se você sabe o que esse olho representa. Talvez o seu é o outro. Mas quando você faz essa cara e fecha um olho, é o olho de atirador, sabia? Você olha pra pessoa e fecha devagarinho o olho. Aperta a mandíbula, franze a testa. As testas de hoje não franze mais, porque elas têm botox. E aí, fechando o olho devagar, assim, ó, direito. Talvez sua mãe fazia isso. Aí já era. Pega o olhinho diretor. O olho diretor é o olho do tiro. Então, para você atirar, você tem 2 olhos e ajuda na visão. Mas para colocar mira, alça e massa, você precisa fechar um olho. Vai ajudar bastante. A pessoa entende do outro lado, assim, vai dar um tiro em mim. É isso que ela entende. Esse código é pesado, hein? Isso é coisa de governo. O fraco não dá conta nem de ensaiar. Então, o vento... Sabe o que eu fico impressionado? É que você pega esse versículo aqui e lê ele sem um pingo de sabedoria. Você pega um versículo desse, 23, tá assim, o vento norte afugenta a chuva, a face irada, a língua fingida. Ah, glória a Deus. Aprendeu o quê? Você tem que entender que tá tudo aqui, irmãos. Aí você tem que trazer a aplicabilidade dessa palavra para hoje. Quando você traz isso para hoje,
Aí você fala, deixa eu ajustar. Aí você pega uma história. Você já viu tanto que fica simples quando eu estou te explicando? Você acha simples quando eu estou te explicando? Você acha didático? Então, o que acontece? Eu fico num processo de clarificação. Clarificação. Alguém perguntou para mim, Pablo, o que que você faz quando é a outra pessoa que está olhando deixa ele para você? Dou um passo para trás, faço pergunta. Quando ela abrir o rosto, eu dou um passo para frente, entro na esfera de segurança dela e eu faço a cara. Muda o jogo. Essa eu não devia contar se é ao vivo para 10 mil pessoas, né? Tem 9.200 aqui e 1.200 ali. É só isso. Só isso. Que a pessoa que está armando um olhar, ela espera que você vá embora. Você faz uma pergunta, ela tem que desarmar para responder. Então, versículo 24. Esse versículo 23 aqui mostra que se você não clarificar o entendimento para ler a Bíblia 10 vezes, você não vai entender. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Homem também, né? Tá escrito mulher aqui, mas a mesma coisa vale pro homem. Homem velho briguenta. Nossa. Eu sou briguenta. É um nível. Aí tem a lombriguenta. Pega esse código aí. É um que é lombriguento. Ai, Deus. Tem um que parece lombriga, do tanto que ele é sugador de energia. Tudo quer comer e tudo quer acabar. Falei mais cedo pra você que a fala leve amolece até o osso. Quem dirá o coração? Mas agora no 24 tá falando assim: melhor é morar num canto só de telhado. Só. Num canto. Ou seja, espaço geográfico reduzido, sozinho, do que morar com uma mulher briguenta numa casa ampla. Pode trocar essa palavra por homem também, tá? Por quê? Porque quando fala que a mulher, tá falando de alguém que é a titular, né? Que governa na casa. Mas quando você tem um marido também, que é briguento, poxa, que coisa. Que coisa horrível. Ou seja, o que que adianta ter uma casa ampla e não ter paz? Melhor morar sozinho num cantinho. Salomão destravando nós, 3.000 anos travando os outros. 25. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Imagina, isso aqui está falando dos missionários. A pessoa está lá, ela não espera. Assim como a água fresca faz isso. As boas novas vindas da terra distante. Ou seja, quando você recebe algo que não tem na onde você vive, aquele é um refrigério na sua alma. É isso que está falando. Como fonte turvada e manancial polido, assim é o justo que cede diante do ímpio. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. O justo não pode ceder diante do ímpio. Isso é muito forte. A água limpa começa a virar Tietê, esgoto. De novo, Salomão fala do comer mel. Comer mel demais não é bom. Olha isso. Bingo! Assim, a busca da própria glória não é glória. Você sabe o que eu percebi nas pessoas que o senhor chamou? Vocês vão passar mal com essa. Sabe o que é? Ele falou assim: peraí que eu tive um download aqui. Ó, comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. O que você tem que entender disso aqui? Que glória
não é estabelecida por você mesmo. A glória é estabelecida por quem está acima de você e por os que estão abaixo de você. Nunca você. Quem estabelece são os de cima. Quem reconhece são os de baixo. Você não tem o papel nem de estabelecer nem de reconhecer. Esse é o código. Estava aqui e conectou uma peça com a outra. Então não existe própria glória. A glória, que é o poder, vem do alto. E o reconhecimento vem de baixo. Você não dá conta de fazer nenhum dos dois. Posso falar algo? Desde quando eu entendi isso aqui, eu nunca mais busquei esse negócio de glória. Posso falar outra coisa pra você? Um monte de gente fala pra mim, você é famoso, não fala assim, vai prejudicar seus fãs. Que fã? Eu acho isso muito ruim. Pra falar a verdade, eu acho isso nojento. Nós não podemos ser fã uns dos outros. Nós temos que ser amigos uns dos outros. Nós temos que ser irmãos dos outros. Fã atrapalha tudo, mano. Fã faz você achar que eu sou um ídolo. Não sou. Deus odeia idolatria. Alguém fala, não, mas você tem fãs. Não tenho fãs. Não reconheço fãs. Vai ficar sem escritura. Vai ficar órfão esses fãs. Não existe isso. Mas tem uns fã-clube. Não tem. Não existe isso. Vou te falar por quê. Tem certas coisas que se você fizer com os homens, vai dar tudo certo. Mas se você fizer com Deus, vai dar tudo errado. Então vou te explicar. Deus repudia idolatria. Então, quando uma pessoa chega perto de mim, ela começa a tremer. Eu falo, você não vai tremer. Você vai parar com isso. Você está liberado. Você quer que eu solte um pulo na sua frente? Você quer que eu arroto bem alto? Você quer que eu faça o quê aqui para você parar com isso? Aí alguém fala, não, Pablo, é porque você é famoso. Não, não é porque eu sou famoso. É porque você é fã. Acredite. Eu amo ver gente chegando em mim e olhando para mim no mesmo nível. Aí tem gente que fala, ama mesmo. Amo, porque a sua identidade foi revelada. Quando a sua identidade é frágil, ou nem tem revelação dela, você treme na frente dos outros. Não fica ofendido com o que eu tô falando. Você precisa subir sua frequência. Acordar cedo, ouvir a palavra, igual a gente tá fazendo todo dia, é para subir sua frequência. Eu queria. Olha o que a Josiama escreveu. Meu ídolo é Jesus. Josiama, eu tenho que te ensinar uma coisa. Você não pode idolatrar ele. Ele não chamou você para fazer isso. Ele chamou você para ser amigo. E quem é amigo não existe isso, você não entendeu. Deus não quer que você idolatre nem ele. Ele quer que você tenha vida, governo. Quem é idólatra não governa. É escravo, bobo e idiota. Eu sei que você colocou essa como se você fosse ganhar ponto. Mas na verdade você perdeu. Vou explicar por quê. Se você é uma pessoa que é fã de alguém, você tem uma distância descomunal dessa pessoa. Não coloque Jesus como ídolo, porque Jesus falou assim: vocês farão obras maiores que eu. Sabe o que é o bom, Josielma? Eu quero postar a sua próxima mensagem que você vai escrever aqui. Você está aqui para aprender. Você está aqui, foi bom você falar, que por manifestar isso, a distância que você tinha de Jesus vai começar a diminuir agora. Caso você entenda o que eu estou falando. Não vos chamei de servos, e sim de amigos. Apocalipse 3:21. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Como assim? Que ídolo deixaria sentar no trono? Qual ídolo? Ninguém. Quem é amigo não idolatra. Escreve todo mundo assim: eu amo a correção que vem do Senhor. Ela me faz crescer. Ela me faz estar mais próximo do Senhor. Escreve todo mundo assim: Jesus é meu melhor amigo. Eu sei que às vezes a pessoa fala porque ela está acostumada. Eu enquanto a pessoa ela fala: eu sou seu fã. Falo de novo, vou ter que explicar isso aí. Eu vou fazer aqueles bilhetinhos. Sabe aqueles bilhetinhos?
que o pessoal pede dinheiro no semáforo, eles nem conversam, eles põem um bilhete, eles sabem falar. Aí eles põem um bilhete assim, ó, preciso de ajuda, não sei o quê. Pra não ficar falando preciso de ajuda, eu vou fazer um bilhetinho assim, ó, sou seu fã, deixar bem no console do carro assim, ó. Para com idolatria. Vá governar. Vá cuidar da sua vida. Vai entender quem você é. Nós somos irmãos. Nunca mais repita isso. Alguém falou, você tem que atender todos os seus fãs. Aí tá mais um motivo. Não vou atender fã. Entende? Todo mundo que é fã de Deus, idólatra de Deus, tem medo de Deus. Todo mundo que é fã e idólatra de alguma coisa, morre de amores, de amor não, de paixão. E tem um problema. Morre de medo. Você não é fã de ninguém. Eu te proíbo. Como seu irmão mais velho no reino. Eu te proíbo de ser fã de qualquer um. Ninguém pode tomar seu coração no seu Senhor. E mesmo aquele que é dono e criador da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, da terra, da água, das fontes das águas, de todo o mistério, de toda a ciência, de toda a sabedoria. Ele não quer que você seja fã dele. Ele te chamou para ser amigo. Esquece. Não existe governo para quem é fã. Você não é fã, não tem amor pelo ídolo. Fã tem paixão. Igual John Lennon. O cara um dia descarregou um revólver. Era fã. Fã não ama. Fã é apaixonado. Química. E se contrariar a química, ele fica doido. Esquece. Queria que você humildemente escrevesse assim: eu sou seu amigo, Paulo. Você é meu amigo. E eu sou, mano. Que eu olhei hoje no celular, ele não tocou. Eu falei assim, mano, tem uma coisa errada. Você não acredita. O celular não tocou e meu cérebro falou assim, tem que levantar. Eu falei, vou levantar. Na hora que eu falo levantar, eu olho 4h59. Eu falei, credo. Foi o cérebro que falou? Foi não. O cérebro tava falando assim, levanta não. Não é nem 2h da manhã. Quem tava falando era o coração, levanta. Cara, nós somos amigos. Isso tira a distância entre nós. É isso que é a verdade. Quem busca a própria glória aceita fã-clube. É isso que está escrito. Está escrito assim no versículo 27. Comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Ou seja, ser um falsificador de glória. Quando você busca você mesmo se estabelecer. O Senhor está me dando um desafio novo nesse tempo. E eu passei de verdade umas 3 horas chorando ali no momento de adoração e de... Entrei numa audiência com ele e falei assim, exclui meu nome disso. E cada vez que eu falo, me tira disso, mas ele põe no meu coração coisa nova. Eu falo, Senhor, se eu ficar calado vai dar mais lucro. Quem está próximo a mim, eu tenho conversado sobre o assunto, eu falo, a gente tem que fugir disso. E eu vejo que todo mundo que o Senhor chama legitimamente, a pessoa ela não está tarada nas coisas. Ela fala, vou fazer o que o Senhor está mandando. Glória não pode ser falsificada. Ela não perdura, ela não sustenta e o Senhor não patrocina. A glória vem dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não sei se você já viu várias pessoas falando, você restaurou meu casamento. Talvez. Possa estar chegando na casa de milhões de casamentos restaurados. Milhões. E aí o que acontece? Quando a pessoa fala, eu não assumo esse papel. Não assumo esse papel. Você pode olhar meu direct, talvez você já recebeu uma resposta minha. Ou nos stories. Você fez isso, eu falo. Sempre eu tenho essa posição. A glória é dele. Ele me chamou para isso, ele me patrocina para isso, ele faz eu não ficar com raiva de você, pra você demorar tanto a dar a resposta. A glória é toda dele, não tem essa glória não, essa glória é dele. Por isso, mesmo não sendo assembleiano, apesar de ter raiz assembleiana, eu vou te falar, sempre você vai ouvir eu falando,
glória a Deus. Para eu nunca confundir a glória dele. Não quero saber. Tô lá na Disney, o cara, meu Deus, você mudou minha vida. Aí o outro, meu Deus, você mudou meu casamento, a gente ia divorciar. Olha, engraçado. Eu nunca nem te vi. Quem mudou foi ele, porque foi ele que me capacitou para falar nessa tal da internet. Foi ele que me deu paciência, foi ele que fez isso, foi ele. Então, tem muita coisa que eu não posso assumir. A glória é dele. A glória é só dele. E a minha vida fica muito mais leve, não tentando pôr a mão na glória dele. Deus não divide a própria glória com ninguém. Eu amo isso também nele. 28. Como a cidade derrubada, sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Tem um espírito que chama vingança. Quando esse espírito de vingança coaduna, entra em compactação com o seu espírito, o seu mesmo, titular individual. E você não consegue conter isso. Esse espírito de vingança só acaba com a outra pessoa morrendo. O que é uma cidade derrubada, sem muro? É uma cidade arruinada, sem segurança, destruída. Quer ter uma vida destruída? Deixa seu espírito desgovernado. Deixa seu espírito sem ter relacionamento com o Espírito de Deus para você ver. Começa a tomar decisões que não fazem o mínimo sentido. Nenhum sentido. Então, eu te desafio como que um texto que tem 3.000 anos traz tanta vida 3.000 anos depois. Já pensou nisso? De tanto ler esse negócio de provérbios, eu fui buscar peça por peça. E por buscar as peças, pareço até sábio, mas você pode me chamar de simples. Porque eu falei, se está escrito aqui, eu tenho que entender. A glória sempre é de Deus. Cada pessoa que você faz chegar na glória, que é dele, você recebe uma pedra. E ele fala, essa pedra é para esse tempo. Essa pedra é para esse tempo. Não procure gente apaixonada. Procure gente que ama o Senhor. A linguagem é igual. Foi muito bom quando eu descobri sobre o elogio, sobre a crítica. Esses dias eu falei pro Senhor, será que tem alguém vivo na Terra que consegue me abalar com alguma crítica? Aí, sabe aquele momento que você toma um café com seu amigo, a gente ficou dando risada. E eu senti no meu coração, o Senhor falando assim, tem que procurar bastante na Terra para achar. Porque eles não entenderam esse código e a gente ria tanto. Eu não sei como é que é para você ouvir essa notícia, mas a gente riu demais. Só que não tem como chegar no topo da escada sem subir degrau por degrau. Não é uma coisa que eu escolhi. Não é um negócio que eu falei assim, eu quero ser assim. Foi um negócio que eu fui dando a resposta. Pecinha encaixada. Se realmente aconteceu o que está no meu coração nesse tempo, pela 7ª vez, todo o jogo vai ser mudado. E a única coisa que eu peço para ele até a hora do acontecimento
Tira disso. Teve uma vez que Jesus falou assim: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade. Eu termino sempre o pedido de jeito. Ou seja, vai acontecer do jeito que ele quer. É muito difícil um ponto de inflexão. É muito difícil uma mudança que às vezes você não quer. A Leila perguntou: o que que te faz não querer? É tipo um rebaixamento. É tipo. Não sei se eu falo, não, só acabar entregando. Não tá na hora. Primeiro é um rebaixamento. Segundo é ter que dar satisfação pros outros. Terceiro, eu tenho que assumir. Não vou assumir agora, tá na hora. Primeiro é um rebaixamento, né? Mas se ele tá chamando, aí já era. Acho que o que mais pesa mesmo é com a questão da família. Eu acho que é isso. Problema. Vocês têm que entender o seguinte: vai ser do jeito que o senhor quer. Vai ser do jeito que ele quer, porque ele prepara todos nós por um tempo. Sempre. Ele prepara a gente por um tempo. E quando eu sei que é ele, eu finjo que eu não ouvi. Aí toca daqui, toca dali, toca aqui, faz isso. Aí eu vou só tirando. E só vai piorando. Eu vou te dar um sinal quando o senhor te chamar para algo. Faça de tudo para dar errado, mas não deixa dar errado. E quando você é ganancioso, você faz pela ganância. Quando você é alguém que é ambicioso, você faz pela ambição. Mas quando você faz pelo propósito, aí você vai ver. Alguém tá me lembrando. Titi é all-in? Eu sou all-in. Só que eu tô naquela hora com as fichas na mão. Assim. Eu não tenho medo de jogar as fichas. Eu só sei que vai me custar caro essas fichas. Eu sou all-in, não vou abrir mão disso, mas eu tô com as fichas na mão, assim, ó. E eu sei que vai virar o jogo. Tem um comediante que fez um vídeo aí dos espartanos, não sei se vocês viram. E tem uma hora, a mais marcante da dublagem que ele faz no filme 300 é assim: Ô Leônidas, para de arrumar essas confusão. E aí, parece que a gente nunca para de arrumar uma confusão, entende? É ele falando: bora virar o jogo. Então é isso que tá acontecendo, vai dar tudo certo. Agora é dele mesmo, tá tudo certo. O que eu quero falar pra vocês? A gente venceu. A gente venceu mais um capítulo de Provérbios. O que eu quero te passar de tarefa? Eu quero te passar de tarefa uma coisa bem simples. Passa o dia falando que ama a sabedoria. Ai, alguém escreveu um negócio ali que feriu meu coração. Falou assim, ele vai voltar a ser CLT. Ai, o outro escreveu aqui uns negócios engraçados. Vocês sintam amados por mim amanhã às 4h59. Hoje é sexta-feira? Ah, sábado não tem 4h59. Sábado não tem.
Sábado não tem 4h59, né? Mas nós vamos continuar tocando terror na terra. Então tá bom. Entra aí na última postagem do Instagram. Vocês nunca comentam. Eu vou olhar e falo assim, mano, tô sozinho com esse povo. É ruim demais você ser um Moisés saindo com o povo nem comenta no Instagram do Moisés, mano. Isso mostra que o Moisés tá sozinho, só com umas 500 pessoas, não com 3 milhões, né? O Moisés, ele, não sei se você sabe, ele saiu com 3 milhões de pessoas no, do Egito, né? Da terra de Gozém e foi pro deserto. Se o Moisés, quando ele saía, e quando ele, imagina ele se ele medisse a governança pelos comentários, né? Ainda bem que não tinha. Ele ia ter, talvez, eu imagino, uns 15 pessoas com ele. Tem que ter 4h59 no sábado? Entendi. Bora fazer o boot, então. Vamos pedir sabedoria do alto aqui. Bora tocar o terror. Fecha os olhos. Vamos fazer o boot. Vamos continuar amanhã. Vamos continuar no sábado. Bora. Respira bem fundo. Fecha os olhos. A ti rendo graças, ó Deus, que o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, que não tem fim. Eu renovo a minha identidade nessa manhã. Eu renovo o meu propósito nessa manhã. Eu renovo as minhas energias nessa manhã. E se não for possível afastar de mim aquilo que não quero, que potencialize logo. E vamos acelerar. Pai, as pessoas que não precisam mais andar com cada um dos que estão aqui, que o Senhor dê clareza e que elas criem coragem e atitude para desconectar essas pessoas da próxima estação. Estação de tempo e estação de trem, como se elas quisessem pegar outras locomotivas. Visualiza agora você num nível diferente, vestido diferente, com um linguajar diferente, com pessoas diferentes, com energia diferente, com ideias diferentes, ações diferentes, resultado diferente, tudo diferente. Você subiu de nível. Fala assim, ó. Eu subi de nível. Isso já existe. Fala assim com a sua boca. Eu fui chamado para governar sobre a terra. Respira fundo. O Senhor coloca agora no seu coração amor pela causa que Ele te amou. Amor pela causa que Ele te amou. E isso é muito bom. Ele coloca amor no seu coração. Respira fundo. Fala assim, eu tô pronto. Eu sou um SBF. Eu sou um servo bom e fiel. Eu não abro mão disso. Mas apesar de tudo, nós somos amigos, Senhor. E o que eu mais gosto é ver o Senhor sorrindo.